rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal, praticamente madrugada no Rio de Janeiro. Confesso a vocês que não ia gravar nada sobre esse assunto, mas foi um jogo muito pesado, né? Atlético Paranaense contra Palmeiras no Allianz Parque, o jogo da volta, classificação heróica e histórica do Furacão. Não ia gravar nada porque não consegui assistir a partida, estava com amigos na Tijuca. E cheguei em casa já no jogo já terminado, a classificação do Furacão, e não consegui assistir o VT da partida, não encontrei na internet. Soube que a partida foi transmitida em TV aberta, então digamos que não tem um VT na TV fechada, né? Então provavelmente eu não vou conseguir assistir os detalhes do que aconteceu na disputa. Então queria trazer para vocês um vídeo completinho falando sobre o jogo, lances polêmicos, todas essas coisas. Provavelmente eu não vou conseguir, mas eu não poderia deixar de comentar desse jogo porque foi uma classificação pesada do Atlético Paranaense, um baita feito do Filipão, né? E acredito que a maneira que o Filipão colocou o Furacão na final da Libertadores é algo que tem que ser comentado e é algo que tem que ser, digamos que, elogiado. Porque o Filipão é aquele treinador que em muitos momentos é muito criticado e muito massacrado, não só pelos profissionais da imprensa, mas também por muitos torcedores. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui, sua colaboração, falo isso todo vídeo, é uma verdade, podem acreditar no que eu estou falando aqui, porque eu estou com uma meta para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, então pouco a pouco eu procuro trazer para vocês muitos assuntos sobre futebol, coisas que viralizam, que repercutem no esporte, sabe? Então, tem de tudo um pouco aqui nesse canal, rapaziada. Vou te convidar a se inscrever, clicar nesse botão vermelho que você vai estar me ajudando muito. Vou te convidar também rapidamente a dar uma olhada nas playlists, porque tem muitos assuntos interessantes, tem muitos registros inéditos, coisas que talvez você vai encontrar aqui só nesse canal. Eu falo isso também repetidas vezes, porque é bem bacana, porque tem algumas coisas que você pode encontrar aqui só nesse canal relacionado a registros, seja na arquibancada, nos jogos, muitas vezes no Maracanã, ou a minha presença em eventos esportivos, que aí tem um jogador de futebol contando os detalhes da carreira, e aí o torcedor tem a oportunidade de estar bem próximo ao ídolo. Então, são coisas que talvez você vai encontrar aqui só nesse canal, sendo sincero. Eu vou deixar aquele lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, a classificação heróica, histórica do Atlético Paranaense, por tudo que envolveu a partida. Como falei para vocês, não posso entrar em detalhes sobre o jogo, porque não vi a partida toda, vi só, teoricamente, os melhores momentos, então não dá para comentar tanto do jogo, mas dá para falar do feito do Filipão, em colocar o Atlético Paranaense na final. Porque se a gente for observar bem alguns detalhes nessa classificação, principalmente no Filipão no comando, era um cara desacreditado quando chegou ao Atlético Paranaense. Muitos não imaginavam que ele conseguiria colocar o Furacão na final, sabe, rapaziada? Não só o Filipão, mas também o Atlético Paranaense, orçamento menor, contra times que têm gastado tanto em contratações, que tem elenco bem mais badalados. O Atlético venceu tudo isso, o Atlético venceu o favoritismo de outros times, sabe? Veio correndo por fora e conseguiu a classificação. E o Filipão vencendo desse jeito é muito bom pro futebol. É muito triste porque aqui no Brasil a gente tem uma alegria em massacrar os personagens do nosso esporte, sabe? Eu falo isso, jogadores, treinadores, é muito massacre, muita crítica pesada, muitas vezes passando do ponto. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aquele jogo que o Flamengo fez 5-0 no Atlético Paranaense no Maracanã, quanto que as pessoas milharam, massacraram o Filipão depois daquele resultado, sabe? E quando o Filipão conseguiu segurar o 0-0 no Maracanã contra o Flamengo, algumas pessoas reconheceram o trabalho dele, mas depois daquele 5-0, massacre, humilhação, tá ultrapassado, não presta, é uma pena o que o Atlético joga sob o comando dele. Então, as pessoas passam muito do ponto, principalmente com o Filipão. Tem o Filipão e tem outros treinadores aí que a galera pega muito pesado, desrespeita mesmo, não tem, digamos que aquela admiração pelo que o cara
fez no futebol e ainda continua fazendo, sabe? Vamos ser sinceros, não dá para resumir o Filipão só no 7-1, já falei outras vezes, tenho alguns questionamentos do Filipão em diversas partidas, quando a estratégia não funciona, quando, digamos que o jogo não encaixa e todas essas coisas, mas tem que saber reconhecer quando dá certo. E digamos que quando não funciona, não é para massacrar, para humilhar, para sacanear, como muitas pessoas fazem aí fora. Então, o meu ponto nesse vídeo é bem objetivo. O porquê de massacrar tanto o Filipão? Um cara vencedor, um cara que tem uma bagagem enorme no futebol, sabe? Ele conseguir chegar na final da Libertadores com o Atlético Paranaense é algo incrível. É algo incrível porque ele chega de uma maneira, ele digamos que passa para a final de uma maneira bem corajosa, jogando daquele estilo que todo mundo conhece, não abrindo mão daquilo ali, independente de críticas, de cobranças, tem que mudar a postura, o Atlético não pode jogar desse jeito e todas essas coisas. Ele vai para jogo grande desse jeito e funciona. Então, o jeito que o Furacão passou para a final, não abrindo mão de suas características, do seu estilo de jogo, é muita cara do Filipão, sabe, rapaziada? E para isso tudo funcionar, tem que ter jogadores que entendam o que o treinador quer do trabalho, daquilo ali tudo. Se você não tiver jogador fechado com o treinador, jogador que entende o espírito que o treinador quer passar ali pro conjunto, a parada não funciona. E o Filipão, para ter todas essas ideias e encaixar, é muito pelos jogadores também, sabe? Então, time fechadinho, compacto, corajoso, joga desse jeito mesmo. E muitas vezes tem bons resultados. Sei que não agrada todo mundo, muitas pessoas têm questionamento, têm crítica, mas o Filipão chegar na final da Libertadores com o Atlético Paranaense, o time de orçamento menor, o time que muitas pessoas desacreditam, o time que muitas pessoas têm raiva, têm ódio pela maneira de jogar e todas essas coisas, é muito bom pro futebol, né? Eu acredito que o Filipão chegar nessa final contra o Palmeiras, atual campeão, na verdade bicampeão das Américas, conquistou as últimas 2 competições da Libertadores, bateu o Palmeiras desse jeito, fora de casa, de uma maneira corajosa, de uma maneira única de jogar futebol do Atlético Paranaense, não abrir mão disso, é para ser elogiado muito, né? Então acredito que é mais respeito pelo profissionalismo, pelos números que o Filipão tem no futebol, títulos, conquista, acredito que é mais respeito para ele do que massacre, como muitas das vezes acontece em diversos momentos, em diversas partidas, em diversas situações envolvendo o nome do Filipão relacionado a futebol. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Vou te convidar mais uma vez a deixar a curtida para fortalecer, para que esse vídeo aqui venha chegar em outras pessoas. Deixa um comentário aqui também. Praticamente 3 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, trazendo esse vídeo para vocês aqui, porque provavelmente amanhã não vou ter tempo para procurar um pouco mais de jogo completo, todas essas coisas. Então, não poder deixar de trazer para você essa resenha, teoricamente, dessa classificação heróica do Atlético Paranaense e principalmente sobre um baita personagem do futebol brasileiro, um treinador gigantesco, que é o Filipão. Então é isso, rapaziada. Tamo junto.